Fala, manos, minas e manas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamem de Heavy o Papo. Além de mim, apresenta esse videocast, esse podcast, esse programa, como queira chamar, Leandro. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai bater um papo com Jorge do Abrindo a Geladeira pra Pensar. É isso, né? Abrindo a geladeira pra pensar. E com o Lidomar do Hebreu, segunda vez dele aqui. Oi, gente. Ai, Deus. Antes de continuar o papo, tem 3 recados pra dar. O primeiro, se você tá escutando o podcast em áudio, a gente tem um canal no YouTube que chama Papo Incerto Podcast. Você caiu de paraquedas aqui, vai lá no YouTube, se inscreve pra ver nossas carinhas. Se quiser saber como a gente é, pra quebrar as expectativas de acordo com a voz, porque as pessoas sempre quebram a expectativa. Se inscreva no canal, comenta que vocês gostaram do episódio, comenta que vocês não gostaram. Segundo recado é que tanto Abrindo a Geladeira pra Pensar como o Hebreu e Papo Incerto fazem parte da iniciativa LG Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. A playlist está aqui na descrição. Se vocês quiserem conhecer mais, é só ouvir. Por enquanto só está no Spotify. E o terceiro e último recado é que a nossa parceira Shopping Info aqui do canal é uma loja de PC Gamer, uma das únicas lojas que você compra o PC no boleto em 24 vezes, tipo Casas Bahia, só que não é da Positivo, graças a Deus. O PC chega montado na sua casa, frete grátis para todo o Brasil, cupom Papo Incerto, tudo minúsculo, tudo junto, tem descontaço nas compras a partir de R$ 1.000. Então usem o nosso cupom. Se tiverem preguiça, clica no link aqui na descrição. Vai estar o cupom lá colocado. Só comprar e ser feliz. Recados dados. Basicamente hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que eu vi no canal Gay Nerd, sobre a síndrome do bom moço. E eu joguei lá no grupo que a gente tem do WhatsApp, da iniciativa, eu ia falar da sigla, da rede. Acabei convidando Lidomari e Jorge para participar, que o tema basicamente a síndrome do bom moço. Caso é a segunda vez que a gente está gravando o convite agora. O Jorge deveria começar porque é a primeira vez dele. Vamos lá, gente. Olha, muito obrigado pelo convite. Tô amando estar aqui com vocês. Começar então falando como um bom moço, né? Como eu já havia falado antes, sem o vídeo. Uau, cair. Eu não fui criado, assim, dentro da igreja evangélica. Eu era católico, fiz primeira comunhão, aquela coisa toda. Mas fui atrás de uma cura gay. Atrás desse bom moço, digamos assim, né? Uhum. O que a minha família esperava, o que as outras pessoas esperavam. E uma forma de fugir também daquela perseguição absurda, né? Meu Deus do céu. Perturbação, infernização na escola, em casa, na rua, com os amigos. Viadinho, 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 um inferno, né? Que, enfim, a sociedade teima em sexualizar crianças muito, muito pequenas, assim, né? Porque, assim, você é viado e uma tipificação, sei lá, de afeto. Mas as pessoas, quando te chamam de viadinho quando você é criança, elas estão falando de sexo, né? Não é de afeto. Uhum. Viver essa perturbação. Falei assim, vou entrar na igreja evangélica, tentar, sei lá, uma cura. Mas a princípio, o que me servia era o quê? Esse disfarce. Bom moço, né? Eu tava ali como um servo de Deus. E, e durante muitos anos eu fiquei nessa, em busca, né? Desse lugar, dessa imagem, desse livramento que eu precisava para ter um pouco de paz. Eu não aguentava mais ficar na minha cabeça fantasiando, ficando, sei lá, que assim, hoje em dia eu tenho sei lá, um radar criativo, eu gosto de escrever, enfim. Talvez até um pouco por conta disso, porque durante muito tempo o único lugar de descanso que eu tinha era dentro das minhas fantasias, da minha mente, pensando em alguma coisa, pensando em super-heróis e etc, por causa desse inferno de perseguição que, assim, né, eu acho que todas as gays, não só gays, todo mundo que está aí debaixo da bandeira, né, LGBTQIA+, sofre, né, quando você é criança, né, que a gente é roubado da nossa infância. Enfim, aí eu fui atrás disso, desse bom moço que eu precisava ser. Lidomar, eu tenho a palavra agora, vai ser tipo um culto. Então eu quero começar agradecendo a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, de novo, né? Massa estar aqui com vocês. Obrigado, Riff, pelo convite, Leandro. Jorge, que eu ainda não conhecia, mas massa estar aqui contigo. Quero conhecer o podcast também. Cara, eu acho que um pouco diferente do Jorge, eu acho que eu não fui para a igreja querendo buscar esse lugar do bom moço, porque eu acho que eu já era um bom moço, sabe? Eu sou uma pessoa do interior, né? Hoje eu moro em Brasília, mas eu cresci, passei a maior parte da minha vida na cidade do interior do estado do Ceará, né? Então, isso
traz várias questões. Dentre elas, eu só me assumi muito tardiamente, né? Porque aqui, numa cidade pequena, no interior, você não tem liberdade pra nada. Mas assim como o Jorge, eu também cresci na igreja católica, né? De primeira comunhão, todo aquele processo, fui catequista, crisma. Eu fui mais adiante, Jorge, porque eu já comentei isso aqui na minha outra participação que eu tava com a Lia, né? A Aham. galera que ouviu vai lembrar. Que eu quase me tornei frade, né? Eu fiz um processo vocacional, tava com um pé no convento quando conheci a pessoa com quem eu tô hoje. Então foi um pouco mais adiante. Mas tive esse processo de sair da Igreja Católica, me tornar evangélico, né? No meu caso foi por divergências institucionais e com aquele discurso evangélico de apontar um monte de coisa que para eles está errado na Igreja Católica, né? Coisas que são contrárias à Bíblia, nessa interpretação aí. Eu entrei nessa viagem e por conta disso eu saí da Igreja Católica. Passei cerca de 10 anos evangélico. Evangélico desigrejado, é importante dizer. Para quem não sabe o que é isso, né? Você se entende enquanto evangélico, professa a fé evangélica, mas você não se encontrou em nenhuma denominação, né? Talvez a galera, que pelo que eu entendi, quase todo mundo aqui tem um passado religioso. Talvez tenha ouvido falar do Caio Fábio, do movimento Caminho da Graça. Então, passei por ali. Eu era uma bicha evangélica desigrejada, Uma não bicha assumindo, evangélica. né? E por fim, eu acho que a diferença é que ainda hoje eu sou cristão, né? Voltei para a Igreja Católica 10 anos depois, fiz o processo vocacional e tudo. E hoje eu sou uma gay católica, integra inclusive a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTQIAP+. Eu já fui da coordenação do Diversidade Cristã de Brasília, né? Que é esse grupo que a gente busca disputar esse espaço dentro da igreja, né? Existem espaços dentro da igreja que também nos acolhem. É isso, por enquanto. Nossa, eu meio que tinha esquecido uma parte, mas o meu caso é a minha família inteira é evangélica, então acho que desde novinho, sabe? Acho que com 10 9 10 anos eu me descobri diferente, sabe? Quando você vai fazendo terapia com você mesmo, vendo vídeo, assistindo coisas, tipo, você vai se vendo e eu me percebi diferente das outras crianças. E nisso, tipo, eu era uma criança que não aprontava. Eu fazia. Quando tinha alguma arte, tipo, eu não era o autor, eu era. Sabe quando a pessoa é coadjuvante da história? Você, tem o mandante e tem o executor. Tipo, eu era um dos executores. Todas as loucuras que, tipo, aconteceram na minha infância, tem o dedo da minha irmã no meio. É sempre a minha irmã que era o mau elemento da situação. E eu sempre era o bom moço. Tipo, os meus tios gostavam de mim porque eu era quietinho. Eu brincava, mas não aprontava nada. Era minha irmã que jogava, tem uma ideia, terra na roupa dos vizinhos da casa da minha tia. E eu sempre fui o bom moço. Acho que, até me revoltar na adolescência, assim. Por conta dessa coisa. Tipo, eu me percebi, descobri isso e eu reprimia. E basicamente, tipo, percebi isso por causa do vídeo que eu falei do Gay Nerd. Que você se vê, tipo, isso é um erro, com muitas aspas, então você meio que acaba fazendo tudo que tiver ao seu alcance, meio que não para mascarar, mas para. Sabe a pessoa. Pronto, eu vou usar um exemplo muito ruim, mas não é isso que eu quero dizer. É só o exemplo, pelo amor de Deus. Tem pastores que fazem isso, mas não é esse não é o fundamento do exemplo. Sabe quando o traficante. Sabe quando o traficante ceifa vidas porque ele é traficante, ele mata quem não paga a droga e ele doa o dinheiro da igreja? É mais palavra dinheiro, mas meio que pra amenizar a culpa. É tipo isso, eu me sentia errado, é só pelo o erro em si. Então eu acabava fazendo essas coisas pra meio que me sentir melhor. Não deu muito certo, porque aqui estamos hoje numa, numa rede. Deu, né? Aliás, deu, né? Eu tenho valores muito legais, mas não era, eu não tava indo pelo motivo certo. Tipo, tem uma música do. Não sei se vocês conhecem Mauro Henrique, que a música dele chama Teu. Que ele fala: Meu Deus, eu não te conhecia,
Era teu. Como que é? A minha prece era em teu nome, mas eu não sabia, uma coisa assim. Era basicamente isso. Tipo, hoje eu entendo mais e hoje eu flerto mais com o cristianismo, por mais que eu seja um herege, do que antigamente. Tipo, de uma Herege? certa. É um herege, eu sou um herege. Ah, Aliás, tá. a maioria das pessoas são. É, então. Não, eu só quis, eu só perguntei porque eu queria saber se tu usou o termo certo mesmo. Não é herege mesmo. A maioria das pessoas são. Eu vi esse termo até em algum lugar, são fariseias, tipo, pessoas hipócritas. Fariseus. É, Aham. do ser humano. E eu reparei que hoje eu sou mais, assim, de uma certa forma, mais cristão do jeito que eu nunca fui. Por mais que eu me identifique mais como um agnóstico, tipo, uma pessoa que não descarta nada e acredita em tudo. Só que as três coisas que eu mais amo na vida, da cultura pop, tem o dedo do cristianismo. Tem o dedo não, né? Tem a mão inteira atolada na água. Que é O Senhor dos Anéis, Nárnia e o Superman. Todos têm uma raiz, tipo, o Superman foi criado por dois judeus. Tipo, um cara que veio de outro mundo pra salvar a Terra. E o pai dele mandou, e o pai dele ensina. E ele vê o pai dele no local lá específico. E Senhor dos Anéis, que tem. Eu não lembro exatamente, mas tem até um livro que explica Tolkien, a simbologia do cristianismo. E Nárnia, porque não dá pra dizer, nem precisa dizer, né? Que tem uma Bíblia, que são 7 livros. Aslan é Jesus, que ele aparece como cordeiro e leão. E quem vai pro reino dele são só as crianças. Tanto que o C.S. Lewis lá, ele é um escritor cristão. Uhum, e ele se converteu. Detalhe, o Tolkien era católico. Ele se converteu por causa do Senhor dos Anéis. A grosso modo, não foi exatamente por isso. Mas um dos fatores, eles eram amigos. E a maior. Como é que fala? A maior decepção do Tolkien é porque ele não se converteu ao catolicismo. Foi tipo. Não ia falar cristianismo, mas os dois são cristianismo. Eu não sei como falar. Sobre a fé protestante. A maior decepção dele foi isso. Eu dei uma volta, eu não sei se vocês entenderam. Mas. Não sei se. É que, para o nosso caso, o síndrome do bom moço tem uma pauta específica. Para você, Leandro, tem alguma coisa assim? Ou, sei lá, eu nunca percebi Cara, isso e. Não sei. tinha, não na mesma magnitude de vocês, né? Que é uma parada que, tipo, a sociedade discrimina desde os primórdios, né? Que não, é bem mais pesado. Só que pra mim acabou que tinha também, porque, tipo, eu era filho de pais pastores, né? Meus pais eram pastores. Inclusive, meu pai até hoje. A minha mãe já tá afastada da igreja. Mas, tipo, eu tinha. Na época, quando eu era criança, eu tinha TDAH. Até hoje eu tenho, só que hoje em dia já tá controlado, né? Eu passei muito tempo me tratando, mas só que antes do diagnóstico de verdade mesmo, tipo, eu era, digamos que eu era tipo o pestinha lá do filme lá, só que eu era pior, tá Uhum. ligado? Eu aprontava, fazia tudo e, tipo, ainda mais pra quem cresceu ali nos anos 90, a informação era muito, muito pouca, né? Então, a galera falava que eu tava endemoniado, era o capeta Meu e tal. Deus. Meu pai tava lá em cima do púlpito, aí eu chegava na igreja e falava: Ah, tá vendo aí, galera? Isso aí não é meu filho, não, é o demônio que usa ele pra fazer isso, blá blá Meu blá e blá blá blá. Deus. Aí eu sofria pra caraca, tanto que eu fui estudar no colégio interno militar, que eu ia pra casa só final de semana, que era pra, entre aspas, gastar as energias, né? E eu só fui ter o diagnóstico mesmo na adolescência, já tinha uns 14 anos, que aí eu fui estudar, foi graças à escola militar, que tinha um psicólogo lá, e ele foi e diagnosticou que eu tinha TDAH e tal, só que, tipo, já tava no grau bem mais foda porque passou a vida inteira sem tratar, né? Aí foi quando começou a tratar e tal, aí a galera começou a entender. E é isso, eu era taxado como doido, como maluco, não parava quieto, endemoniado e tal, essas coisas aí. Nossa, agora. Ó, o preconceito aqui. Agora explica muita coisa. Ser filho de pastor. Hoje eu ainda sou cristão, evangélico ainda, mas só que, tipo, eu tô mais daquela que desigrejado, né? Eu tenho minha fé em Deus, cultuo na minha casa, eu vou na igreja muito raramente, mas eu tenho um pastor que me acompanha e tal. Fico mais nessa de servir a Deus em casa mesmo, ver pregações pelo YouTube, que teve várias, né? Tem muita coisa, tem muito material e é isso.
Já tô livre do demônio, né, entre as. Achei bacana, até que o Lindomar pontuou em determinado momento, que dessa questão que você já era um bom moço antes desse encontro com o cristianismo. Não foi isso, Lindomar, que você disse em algum momento lá no início? E é engraçado que eu sempre fui um rapaz também, quando adolescente, pré-adolescente, aquele carinha assim, bem tranquilo. Mas só que tudo isso era invalidado pelo fato de eu possuir trejeitos homossexuais. E como isso me colocava num lugar em que não importasse o quão bom eu fosse, o quão educado eu fosse, sempre caía nesse lugar de ser homossexual e pá. Quando eu rompi com a igreja, e aí para fazer um link com o Leandro, que eu rompi com a igreja evangélica com 18 anos, que me apaixonei, né, por um rapazinho e fiquei super apaixonado e não sabia o que fazer, enfim. Eu fui parar na Umbanda. Olha Caraca, que loucura. Fui pra que Umbanda, bem fui pra Umbanda. distinto, né? Porque justamente foi isso, eu fui atrás do diabo, né? Porque assim, todo mundo. Porque, enfim, igrejas, principalmente as brasileiras protestantes, né, As, absorvem, as neopentecostais pentecostais, principalmente. principalmente, elas absorvem muito as outras culturas, porque elas precisam dar uma identidade aos seus demônios, né? Uhum. Uhum. Então, isso aconteceu porque, assim, a Pombagira, que tava no Jorge, né? Que queria deixar ela gay, ela queria esse inferno. É o E aí, espírito da sexualidade lá, a pombagira toda que sim, toma conta e tal, né? não, Aí a pois galera é. gosta, o pessoal gosta de beber já o Zé Pilintra ali e tal, por aí vai. Não, são vários links com outras culturas, religiões. É, Eu fui atrás, assim, para poder conhecer. Desmistifiquei muita coisa. Muita, muita, muita mesmo. Não sou um bandista hoje, né? Me identifico muito mais, como que o Heavy falou, me identifico como agnóstico hoje em dia. Mas estou só colocando esses pontos para a gente poder fazer esses links aí bacanas. Eu queria só pegar rapidinho, né? Eu falei, a gente falou antes do cristianismo e tal, mas na real não existe esse antes do cristianismo, né? É antes de você ingressar na igreja e de sim. alguma forma se tornar atuante ali. Aham. Mas no Brasil não dá pra gente falar antes do cristianismo. Seja você cristão ou não, você tá socializado dessa forma, né? Os Exatamente. valores judaico-cristãos estão em qualquer lugar, eles orientam a nossa sexualidade, o nosso senso de moral. Não tem para onde correr, né? As nossas leis e a institucionalidade do Estado está perpassada pela religiosidade cristã, né? Então, antes desse sentido, assim, de ir lá, com a minha própria cabeça, de me entender enquanto católico, praticante da religião, né? Antes nesse sentido, mas não tinha como, óbvio. Antes eu já estava lá sobre a influência da minha mãe, que já tinha me batizado, que antes de eu decidir já tinha dito que eu era católico e por aí vai. É. Eu fui batizado na igreja católica também. Meus pais, quando eu nasci, eles eram católicos, né? Só que aí, logo após o nascimento, eles se tornaram cristãos. Aí eu sigo até hoje. Então eu já nasci, digamos assim, dentro do cristianismo, praticamente, né? Eu fui apresentado igual o Rei Leão no negócio. Na igreja. Na igreja tem esse esquema de apresentar a criança a Deus. Apresentar a Só que o Deus, negócio é exatamente. um negócio muito louco, né? Deus meio que viu você nascendo e você tem que apresentar a vida. É uns rolê muito doidos, assim, que Não, é mais um, entre aspas, um ritual ali, né, da igreja ali. é, é, é É, uma- é muito engraçado isso, que o nome ritual, aí você fala ritual, a pessoa pensa em magia e É, macumba logo, galinha preta e por aí vai, né? Cara, Sendo que o cristianismo está repleto de magia e rituais, né? Uhum. exatamente. Desculpa, mas se a gente for entrar nessa viagem, né? Eu sou antropólogo e pesquiso antropologia da religião. Então, É tá verdade. cheio de ritual e magia no É, cristianismo. na Bíblia mesmo, eles faziam sacrifícios aos altares lá, colocavam o cordeiro, blá blá blá, incendiava lá, oferecia a Deus e por aí vai. Isso já é um misticismo, né? Se for olhar. acredito até que no momento em que levanta-se a hoxa, né, que você faz todo aquele rito ali, né, católico, tem muito a ver, né, Lindomar, com uma questão assim ritualística, né?
Não sei se de O pão se magia. torna o cu O não, corpo mas de Cristo, é. o que tá presente ali, né, porque é diferente da igreja católica para a igreja evangélica, na ceia evangélica é o pão e o vinho, Aham. simbólico. É. É uma consubstanciação. Na igreja católica a gente diz que acontece uma transubstanciação. A substância do vinho é transformada no momento que o padre realiza a oração eucarística no sangue de Cristo e o pão no corpo de Cristo. Né? Para a teologia católica, para a fé católica, depois da consagração eucarística, aquele pão é literalmente o corpo de Cristo. Né? Tanto que a teologia diz que Jesus está presente na Eucaristia em corpo, alma e divindade. O que é isso? Como é que a gente classifica esse processo ritual ali? É o quê? É igual na Santa Ceia, na igreja cristã também é a mesma coisa. O pastor ora lá, oferece, aí lê um versículo lá que fala sobre esse é meu corpo e tal, e esse é meu sangue, e aí literalmente transforma no corpo e no sangue de Cristo também. É interessante isso, porque assim, enfim, fui à igreja católica recentemente, e eu também tenho a primeira comunhão, né? E eu sou do tipo assim, eu fiquei lá novinho, 1 ano e pouco fazendo comunhão. Não é porque eu já rodei outras igrejas que eu não vou deixar de comungar na igreja católica. Eu vou lá, tomei ali a hóstia e tudo. E eu comunguei muito na igreja evangélica, porque tinha muita Santa Ceia na igreja evangélica. Mas engraçado que na igreja evangélica, não sei se isso acontece na igreja católica também, Lindomar, em determinado momento, quando você está se sentindo pecador ou comete um pecado, você não comunga É. na igreja, né? Você deixa de tomar a ceia. O E que eu é o lembro que pior erro, sabia? Porque é contra o princípio bíblico você se abster disso por causa de pecado, porque a Santa Ceia é mais ou menos para você ter uma ligação com Deus ali, né, no caso. Então Mas você. aí é a síndrome do bom moço. É exatamente isso. É verdade. Você não está preparado, você não está andando na linha, você não obedeceu, você está errado. Tá de Você banco ali. precisa passar por um processo de perdão, de reparação, de reconciliação, para que assim você tenha o direito de acessar de novo a ceia, a mesa, né? E se fosse, se parar pra pensar, grosso modo mesmo, tipo, se você fosse, que pecado é erro? Se você fosse pensar mesmo assim no sentido literal, ninguém tomaria. Ninguém, tipo, você ia fazer, passou a ir orar lá, nem ele mesmo ia tomar. Todo mundo peca a todo instante, cara. Não tem... O único livre de pecados do mundo foi Jesus e só. sim, e eu vi lá mulheres assim que eram solteiras, que acabaram engravidando, que estavam namorando, deixarem de tomar a ceia. Então fica tudo muito assim, sabe? Ficava muito pesado. E eu lembro que quando eu comecei a sair com carinhas, né? Porque foi com 18 anos também. O Lindomar falou sobre a experiência dele tardia, eu também considero a minha bastante tardia. Nossa, Porque, mas a enfim, minha foi muito mais tarde do que a sua foi com 18. pois é, mas, gente, eu vejo os meus amigos, até mandar um beijo, Fafá, minha amiga linda, fervia desde os 14. Olha quanto tempo, gente, 5 aninhos, tudo bem, mas poxa vida, né? Já podia já estar com uma experiênciazinha. E eu lembro que, assim, quando eu comecei a ferver ali, aquela coisa, eu tive que parar de tomar, porque eu continuava indo à igreja. Só que eu Uhum. comecei a me afastar aos poucos das funções, porque eu era um cara muito influente na igreja, das irmãs, e isso era uma coisa que me matava, que elas seguravam no meu rosto assim, falavam assim: "Oh, meu Deus, você é o filho que eu queria ter, o que eu quero que meu filho seja assim igual você". Eles não E eu dentro tentaram de te mim falei: casar "Meu Deus". com alguma menina, não? Não, não, e eu era tido como eunuco, né, assim. Eu meio que realizava muitas coisas na igreja, mas nenhuma garota queria namorar comigo, eu também não queria, porque eu tinha uma insegurança muito grande com relação aos meus desejos sexuais, com tudo, né. Mas tinha essa questão, porque eu me sentia impuro, né. Mesmo dentro dessa ideia de bom moço, que eu precisava ser esse bom moço, poder disfarçar essa iniquidade, esse pecado, né, de ser homossexual, não dava. Era mesmo assim um uma roupa, a máscara, não sei, sabe, dentro desse lugar. Eu acho que isso me marca até pós-igreja, pós isso, né, essa necessidade de ser um bom moço em outros lugares também. Enfim, eu tô muito transgressor ultimamente, né. Mas, claro, tendo a minha ética cristã, porque eu tenho uma ética cristã, fui,
esculpido, as minhas questões éticas foram esculpidas dentro do cristianismo protestante. Até um fragmento de um momento, assim, quando eu rompo com a igreja, eu falo assim, meu Deus, mas será que agora eu posso beber? Porque beber não podia. Eu falei, porra, se eu já tô fervendo, meu bem, se ela já tá mamando, pintando, por que que ela não vai, meu bem, tomar uma cervejinha? Então a gente vai quebrando outros paradigmas do bom moço, né? Não sei se dentro da trilha de vocês, como foi quebrar esses paradigmas de bom moço e se todos eles estão realmente associados à religião. Eu acho que muitos estão, sabe? Tipo, você falou aos 18, né? Eu fui fazer as contas aqui. Eu acho que eu fui ter minhas primeiras experiências. Herdei a virgindade aos 25. Eu só Nossa. me assumi aos 28, né? Eu tô com 31. Foi Caramba, é muito muito mais tarde. recente, cara. Muito recente, principalmente porque eu segui nesse processo, né? E eu tava num processo de me tornar um religioso, de me tornar frade. Então, óbvio que as coisas tinham que ser muito mais contidas, né? Mas você tá falando, e eu tô pensando de como isso, de alguma forma, permanece presente na gente, de alguma forma moldando o jeito que a gente né? Eu, por exemplo, vejo muito em mim ainda a questão com o corpo no sentido da nudez, né? O cristianismo é muito eficiente em nos ensinar que o corpo em si, a fisicalidade, a carne, é sinônimo de pecado, é sinônimo de erro. Então, tudo que se associa a isso, né, inclusive a nudez, se sentir atraído pelo corpo, pela nudez, pelos genitais, tudo isso parece estar dentro dessa coisa grande que é o pecado, é o errado, né? Então, eu tinha muita dificuldade de lidar com o meu próprio corpo nu, com a minha nudez, né? E eu ainda tenho dificuldade com isso hoje. Tanto que os meus melhores amigos no Instagram, vez ou outra eu posto assim um semi-nude lá. E aparece alguém e diz assim, nossa, que legal, você tem um jeito tão de boas de lidar com o seu corpo, com a nudez. Não, gente, é exatamente o contrário. É exatamente porque pra mim ainda é tão difícil me mostrar, tipo, ver o meu corpo nu, que pra mim é quase um processo terapêutico, assim, tipo, eu vou fazer exercício de me ver, de permitir que outras pessoas vejam, pra tirar de mim essa ideia de que meu corpo é sinônimo de erro, é sinônimo de pecado, né? Tipo, isso é uma marca de controle dos corpos que o cristianismo consegue fazer de maneira muito eficiente em todos nós, né? Você pode ter saído da igreja há 10 anos. Essas Né? questões estão todas presentes em você ainda. Cada post desse que você faz é considerado uma conquista, então, né? Porque deve ser muito difícil fazer, né? Olhando pelo lado desses princípios cristãos, né? Porque, cara, é totalmente errado, né, na igreja. Tanto. Eu não sei como é que funciona na igreja católica, né? Porque eu nunca fui um cristão católico, eu já fui mais pelo lado da igreja evangélica mesmo. Isso aí numa igreja protestante, cara, é ao cúmulo, não pode, é proibidíssimo. Acho que nesse sentido não tem diferença, sabe, Leandro? É a mesma A coisa, mesma é a coisa, mesma né? ética. O corpo ocupa o mesmo lugar, né? O É, corpo é sinônimo de. eles falam que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então você tem que zelar e guardar e manter esse limpo, né, ali de pecado e tal. Mas eu tenho, desculpa, Lindoma, mas eu tenho percebido algo diferente, assim, dentro porque eu acabo convivendo com outras pessoas que são evangélicas e percebo muito. E aí tem uma galera mais coaching, dentro da igreja evangélica, eu acho que isso está assim, impregnado, esse negócio de coaching. E tem uma galera assim, Grande muito do Leonardo que diga, né? corpo. E tem uma galera muito do corpo, assim, e da educação física. Então ficam aqueles homens gostosos, evangélicos. Mas igual aqueles caras com corpo, assim, que fazem um culto ao corpo. Diferente, por Mas não exemplo. a nudez. Uma Isso aí. diferença aí. Uma coisa é você. Porque aí isso é visto até como se você está zelando pelo seu corpo, que é templo do espírito. Você está malhando, você está com um ideal de corpo que é saudável também, né? Seguindo um padrão que mostra que você tem saúde, que você está saudável. Isso é uma coisa. Mas a igreja continua não lidando bem com a nudez, com a Sim. exposição do corpo com pouca roupa. E isso ainda é um tabu, isso ainda é visto de maneira ruim. Mas acho até que com a roupa justa, sabe? Porque, por exemplo, a irmãzinha que ela tem um quadril babado, a cinturinha que ela tá toda, né?
Ih, meu Deus, não bota nada justinho no teu corpo, não, porque senão você vai chamar a atenção do coitado do irmão que não pode se controlar e E vai peca em sua fazê-lo mente pecar, exatamente. a imaginar a irmãzinha desnuda, né? Eu acho que a mesma coisa acontece quando você, não sei, acho que não. Acho que existe mais flexibilidade para o homem, né? Porque aí o homem coloca aquele peitão gostoso, aquela coisa toda, mas não sofre talvez tanto isso, porque eu acho que não só a falta de roupa, mas quando ela tá muito justa, não sei, porque tem um rapaz aqui perto de casa que ele é cristão agora, eu nem falo com ele, quando uma vez ele perguntou assim, você tá bem? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, será mesmo? Porra, Oxi, gente, tô bem, caralho. Homem escroto, parei de falar com ele, né? Mas, será babaca. mesmo? Agora ele tá fazendo um culto ao corpo mesmo, ele tá gostosinho. Nunca vou admitir isso pra ele. Eu quero que ele se lasque, tô brincando. Mas eu tô vendo que ele tem um culto ao corpo, porque ele quer também mostrar isso de ser desejado. Porque, gente, vamos lá. Ninguém tá malhando na igreja porque é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar nesse peitão malhado. Não vai. Fazendo isso porque quer chamar atenção mesmo. Quer receber o olhar do desejo mesmo. E às Mas vezes ele até nunca vai admitir isso, né? Ah, Nunca nunca. vai admitir isso. É O verdade. discurso nunca vai ser Vai esse. ser um varão O discurso valoroso. vai ser o discurso religioso, sempre. Esse Sempre negócio mesmo. do culto ao corpo, assim, e da. Como é que fala? Ah, esses espaços de repressão, tipo igrejas e escolas com muitas regras, são bem complicados, porque geralmente as pessoas erradas, entre muitas aspas, sempre saem desse lugar. Tipo, onde tem muita repressão, não tem liberdade. Tipo, onde tem muita repressão, não tem expressão. Tipo, parece. Sabe aquele meme do Buzz Lightyear da empresa? É tipo, você troca pra igreja. Tipo, olha, eu sou um cristão diferente. Eu tenho uma caixa com todas as pessoas iguais. Com os mesmos defeitos e as mesmas repressões. É porque é da natureza humana a gente gostar do proibido, né? Tudo que é proibido passa a ter uma atração a mais, por exemplo, né? Igual você. Vamos supor, igual o Lidomar que ia ser frade lá, ele era privado de muito mais coisas do que uma pessoa que só congregava na igreja. Entendeu? Que era só um simples membro ali, vamos supor, né? Aí lá ele era mais preso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Com certeza dá muito mais vontade de você fazer o que é proibido do que o que te deixam fazer. Então isso já é do mal do ser humano mesmo, te podam demais. Aí do nada você quer, tipo, você sai da igreja, aí você começa a fazer tudo que você era proibido, porque pra você era tudo novidade, você nunca fez nada, entendeu? Por isso que, entre aspas ali, as piores pessoas sempre são as que eram bem religiosas mesmo, entendeu? E ali, Domar, você queria fazer coisas que não. Ah, eu não só queria, eu fazia, né? Nossa. Eu fazia. Eu acho que essa é a diferença, né? E isso é uma exceção, né? Durante o meu processo vocacional, que durou cerca de 3 anos por aí, os frades que me acompanhavam sabiam que eu era gay. Pra eles eu tinha falado, porque eu queria uma relação honesta ali, eu não queria esconder, eu sabia Sim. que eu era gay. E nesse período eu também já tinha saído desse lugar anterior, que era da culpa, assim. Pra mim eu não tava em pecado porque eu era gay. Eu já tinha saído desse lugar. Eu já tinha entendido que Deus me aceitava e me amava sendo viado. Ponto. Que eu não tinha assimilado bem era a ideia de me assumir, e por estar num processo de vocacional, se eu me assumisse, muito provavelmente eu não ia conseguir entrar na ordem. Não ia conseguir me tornar um religioso, né? Mas eles sabiam, inclusive, que eu tava ficando com pessoas. Depois ficaram sabendo quando eu tava namorando, escondido, porque eu não era assumido, né? Então não podia ser público. Eles sabiam. E eles entendiam isso. Olha, eu ouvi de um dos frades que me acompanhavam, né? É importante que você viva essa experiência para, inclusive, você saber, e aí liga com o que o Leandro estava falando, né? Para você saber se você quer viver uma vida onde você não vai ter que fazer um voto de castidade. Você Exatamente. vai ter que viver sem se relacionar sexualmente com a pessoa, afetivamente com outras pessoas, né? Então, mas eu sei que isso é uma exceção. Assim, nem todos os religiosos, os padres que acompanham jovens nesse processo têm essa mesma compreensão. Eu tive a sorte de ter pessoas que tinham essa cabeça me acompanhando, né? Eu não deixei de fazer, não só tinha vontade, eu fazia mesmo. Bom, e um negócio que eu vi que a Igreja Católica está muito mais evoluída nesse quesito da Igreja
da igreja cristã evangélica ali. Hoje você é católico e faz parte de um movimento LGBT dentro da igreja, né? Isso é muito legal, cara, porque se fosse numa igreja cristã, você era totalmente recriminado, pecador e acabou, cara. Não tem essa. Mas isso não é de boa para a Igreja Católica, não. Muito pelo contrário. O Não é de grupo boa hoje? não é, não, de forma alguma, de forma Caraca, alguma. velho. Institucionalmente, a igreja continua tendo a mesma visão que ela tem há séculos. A homossexualidade, a vivência da homossexualidade é pecado. Os grupos existem, a rede nacional existe, exatamente para insistir nesse lugar de que Pra, sim, pra, eu ser, pra que sou, seja eu aceito sou uma pessoa realmente, né? LGBT, eu posso ser católico. Deus me Caraca. ama do jeito que eu sou. Eu Então, pensei não que é já porque é de tava. boas. Eu pensei que já tava mais tranquilo Não. nesse quesito. Eu lembrei Você está da. falando dos evangélicos, mas existem igrejas evangélicas ditas inclusivas, né? Que Aham. são Sim, igrejas evangélicas que nascem sendo pensadas como espaço de vivência da fé cristã evangélica para LGBTs. Isso não existe na igreja católica. Não caraca. existe. Eu, assim que eu saí da igreja evangélica, eu fui numa igreja dessa inclusiva, né? O rapaz estava ficando com um amigo meu, me chamou, vambora. Aí eu fui na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, quem conhece a Lapa, gente? A Aham. Lapa é um fim, né? É um babado. Aí fui pra Lapa, lá pra ir nessa igreja evangélica. Gente, quando eu cheguei lá, tinha uma gayzona com aquela roupa, fazendo aquela dança profética, toda babado. Gente, eu fiquei em choque. Que foi um choque com tudo que eu havia aprendido e entendido sobre igreja evangélica. E uma fala que o Lindomar falou bacana, que eu acho incrível, é disputar esse espaço do cristianismo. Disputar esse espaço do cristianismo, sendo homossexual, estando abaixo da bandeira LGBTQIA+. Eu acho assim, incrível disputar esse espaço, porque eu acho que pessoas LGBTQIA+, têm essa vivência muito forte da rejeição. E não só da rejeição, a gente está muito mais sensível a outros temas sociais. É Uhum. claro que não, né? Tem outras gays que não. Então aí, meu bem, vivendo seus lindos privilégios, né? Seu privilégio branco, o seu privilégio de classe social, de tudo isso. Mas eu acho que boa parte, assim, espero eu também, será que eu estou sendo muito Alice? Não sei. Mas que boa parte das gays tem essa sensibilidade que a igreja não tem mais, gente. Na época, quando eu era evangélico, o bandido bom era o bandido convertido. As igrejas de agora, que fazem as suas belas arminhas e, enfim, né, estão fechadas com o Bolsonaro, já não é mais presidente desse país. Amém, glória a Deus, a gente glorifica isso de pé. Estão fechadas com ódio, com a discriminação, com um rancor absurdo da vida, né? Um rancor do outro, uma coisa assim, sabe? E eu acho que talvez a cura desse lugar, né, ou uma grande transformação esteja realmente com essas pessoas discriminadas pelo cristianismo, como se fosse assim, sei lá, o movimento que Jesus fez quando ele vem e ele arrebanha a galera que está fora do eixo, na época, né, do eixo que agradava a Deus, não sei, posso estar falando besteira, Lindomar, depois você me corrija. Eu acho que os LGBTs fazem parte desse movimento, assim, de trazer para a Igreja Católica um convite para repensar, assim, os seus paradigmas, as suas questões e a forma como eles estão se relacionando com Deus e com a sociedade. Eu acho que está na mão das gays. Eu não quero, né? Eu quero continuar sendo Ah, eu, agnóstica, meio umbandista, meio evangélica, que eu oro a Deus acendo minha vela com minha pombagira. Faço tudo. Mas, assim, eu confio nesse lugar, assim. eu concordo com você, tipo, pra mim Eu tô na fase da vida que é onde não me cabe, eu não tô. Se eu for pra gerar guerra não em espaços públicos, né? Que cada um professa sua fé, mas se for no ambiente público, o que prevalece é a liberdade. Não interessa se você leu no livro de Narnia lá que é pecado tal coisa. Mas eu não vou em espaços que eu tenho que brigar, tipo, espaço religioso, pra me aceitar. Não vou. Eu não tenho esse saco. É muito lindo quem faz, é legal, mas eu não tenho esse saco. Eu tenho a minha fé
E eu professo ela, mas eu não tenho esse saco de ficar indo em lugares que, tipo, eu não sou aceito, eu tenho que brigar, aí tem essas polêmicas tudo. Tipo, o povo fica brigando pra ser aceito. Eu entendo todo o rolê de Jesus e tal. É muito foda, tipo, eu flerto muito com isso, eu acho isso muito foda, mas não tenho saco e eu acho pra mim, tem uma ideia, igreja pra mim já deu. Não sei se vai ter outras vidas, né? Mas nessa vida já deu. Mas eu admiro quem tem coragem pra fazer coisas mais inclusivas e tal. Mas eu não tenho mais esse saco. Não é pra mim. É tipo, eu tenho que me preocupar com a minha casa, com as pessoas que eu amo, e é isso. E pra mim, atualmente, eu tô na linha de que, tipo, se Jesus existiu, ele era amor, e o amor tá em tudo, e Deus tá em tudo, e pra mim é o que é e acabou. Heavy, quando eu fui para Umbanda, uma das minhas grandes decepções foi que lá também eu sofri preconceito. Também tive um lugar de limitação, Aham. né? Dentro da minha participação lá dentro da Umbanda, né? Então, foi um choque também porque eu estava em busca de acolhimento. E eu vi que, enfim, é, o preconceito pode estar em qualquer instituição religiosa, qualquer uma, né? Por isso que hoje também eu estou muito em paz em ser assim agnóstico, em poder acreditar em tudo, em poder questionar Deus, inclusive questionar a existência de Deus. E é engraçado porque eu tenho uns amigos aqui perto de casa que eles são gays, todas gays, né? Mas elas ficam muito sobre esse julgo cristão Aham. evangélico da periferia, que é uma coisa que absorve muito um lugar meio de pavor e de medo, né? O cristianismo do medo, assim, sabe? E aí, quando eu falo uma coisa dessa, meu Deus, olha, Deus vai te matar, Deus vai te. E, e eu acho que não existe comunhão maior com Deus do que você ter a oportunidade de questionar a sua existência sem ter medo de que, sei lá, vou sair na rua, vou tomar um raio na cabeça, porque, sei lá, Deus, o grande tirano que está lá com seus bracinhos dobrados lá em cima, ignorando todas as moléstias que assolam o mundo, está ocupado com aquela gay do Morro do Jorge Turco, do Rio de Janeiro, questionou se Deus existe ou não. Então, assim, muito nessa vibe, assim, bem agnóstico mesmo, em paz com isso. Graças a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, é porque tem das pessoas, assim, digamos, que teve um contato ruim com o cristianismo foram por causa de igrejas que distorcem a palavra, porque, tipo, quando eu era criança, na minha adolescência ali, eu era de uma igreja que era bem complicada, né? Ela pregava o seguinte: Deus é amor, né? Mas ele também é fogo consumidor. Se você fizer errado, você Meu vai pagar. Deus. A gente meio que servia a Deus com medo, com medo. A gente servia, é aquela cultura do ódio mesmo. Você tinha que andar na linha, porque senão, se Deus te pegasse, ele não ia te perdoar, Tem que cara. andar Se na você linha, senão o fizesse trem passa errado, por cima. exatamente. Aí, tipo, hoje, depois de muitos anos, quando eu fiz 18 anos, eu casei, eu me afastei da igreja, aí fiquei, tipo, 10 anos fora. Aí, quando eu me divorciei, meio que eu voltei, né, digamos assim. Aí eu fui para uma outra denominação, que era bem mais tranquilo, e pregava mais o Deus ali. Eu vim entender que Deus não era aquele monstro que eu conhecia. Eu vim ter uma visão totalmente diferente, que Deus é amor, literalmente, cara. Não importa se você erre, se você peque, né, ou o que você faça. Deus está sempre de braços abertos ali para perdoar, porque, tipo, Cristo veio para a Terra morrer pelos nossos pecados, cara. Foi o maior ato de amor que Deus, né, o Deus que a gente conhece, fez pela humanidade. Então, cara, ele não quer te punir, como você é filho dele, ele é tipo um pai. Qual é o pai que quer ser carrasco com o filho? É muito difícil, né, cara? Então, é mais aquela coisa ali mesmo, de você, tipo, doutrina de igreja é feita por homens, não é feita por Deus. E tem gente que vive naquela doutrina ali da rigidez, tipo da escravatura mesmo. Fez errado, tomou uma chicotada nas costas, a chibata ali estrala do teu lombo ali, e não é bem assim, tá ligado? Cara, Deus é amor, cara. Literalmente, e Deus tá em todas as coisas.
Deus não vai querer que você cresça com medo ali dele, tá ligado? Eu achei que ele tava se preparando pra falar alguma coisa. Eu realmente Não, tava, eu também tava penso esperando. Não, então, tipo, eu adoro o conceito do podcast, né, aqui, porque é o papo incerto. A gente começou falando de uma coisa, mas a gente já vê, e no final das contas eu acho que tá tudo interligado e tem tudo a ver, Exatamente. né? Porque a gente está falando do peso que crescer numa sociedade que é cristiano-centrada tem sobre a forma como a gente se socializa e constrói os nossos valores, né? Então tá tudo dentro aí. Eu entendo o que o Leandro está falando, só que eu hoje estou num outro lugar também, né? Eu falei que eu sou gay católica, cristã, mas eu estou num outro lugar, óbvio. Primeiro que para mim, estar na igreja católica hoje ser cristão não é de forma nenhuma para mim um lugar de limitação, né? E Ive estava falando e eu entendo, assim, tipo, inclusive eu falo isso para as pessoas. Se a igreja católica tá te fazendo mal, não insista em ficar nela só porque você está acreditando no ideal de que você pode Uhum. ajudar essa instituição a mudar. Exatamente. Tem um limite ali, né? Então, se não tá te fazendo bem, sai fora, né? Só que eu também acho massa as pessoas que insistem em ficar, porque a fé cristã, e não só a fé cristã, porque eu poderia ter continuado evangélico. A fé cristã católica faz sentido para mim. Não é justo que eu seja obrigado a abrir mão da fé, que também me constitui enquanto pessoa, enquanto sujeito, porque essa instituição, na sua burocracia, diz que eu sou um corpo dissidente, que eu não posso estar ali. Né? Mas eu também acho, passando por isso que o Leandro estava dizendo, de que mas esse é o ensinamento das pessoas, não é o que a palavra diz. Também faz sentido, mas eu sempre tenho um receio disso, assim, porque eu desconfio muito de um discurso religioso que esvazia a Bíblia, que resume a Bíblia dizendo que mas é porque a Bíblia é a palavra de Deus, como se ela tivesse sido sobrenaturalmente ditada para alguém escrever. Olha, meu filho, isso e aquilo. Não é esse o rolê, né? A Bíblia é um livro que foi construído ao longo de 40 anos e tem um contexto histórico, cultural, ou seja, esse livro que é dito, entendido como palavra de Deus, ele está perpassado por valores culturais, históricos e sociais de contextos diversos. Assim. Tipo, ele não caiu do céu pronto, né? Então é importante que a gente entenda que essas construções que estão lá não são do nada, né? Tipo, tem um episódio muito massa lá no Hebreu sobre teologia negra, que a gente, das pessoas que participou, uma delas foi a Maricel Mena Lopes. A Maricel Mena Lopes é uma teóloga negra colombiana que é um dos grandes nomes da teologia negra feminista do mundo. Ela é referência. E a gente entrevistou a Maricel, né? Tivemos esse privilégio de entrevistar a Maricel. E ela fala, por exemplo, de um dado do Antigo Testamento que coloca que sempre é interpretado como um pecado os homossexuais, usando aquele argumento de que se fizesse sexo com pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero, isso era pecado. E a Maricel esclarece que o princípio, aí olhando para o contexto histórico, por isso que eu estou dizendo que não dá para pegar o livro como algo que está isento de um contexto histórico e social. Ela está dizendo que só existia aquela regra em Israel naquele momento porque Israel vivia um contexto extremamente bélico, o tempo inteiro estava disputando as suas fronteiras e tinha que manter aquilo, e aquele território era mantido por meio da guerra, que o sexo que importava era aquele que ia gerar uma nova vida. Porque precisava ter mais gente para alimentar os exércitos. Porque a sociedade de Israel naquele momento dependia disso, Tava de ter precisando um de homem pra exército lutar, forte né? para defender suas fronteiras. Então não era sobre ser pecado, sobre uma impureza ritual e religiosa. Era um contexto histórico, bélico, que justificava aquela regra. Não é só, é porque interpretaram errado. Não, tipo, a Bíblia é preconceituosa também, porque ela foi escrita por pessoas. Então, há coisas na Bíblia que de fato são extremamente preconceituosas. A gente está falando do Antigo Testamento, olha só para o Antigo Testamento, a gente está falando do judaísmo, que é uma cultura perpassada pelo machismo, pelo patriarcalismo. Então, é óbvio que esses valores estão presentes ali. Não dá para ignorar isso, né? Então, só tentando equilibrar isso de alguma forma, se é que dá para equilibrar, né? Tem hora que eu acho que a gente vai fazer igual o artista de circo, assim, tem que fazer todo um negócio para sustentar isso. Mas no Novo Testamento também tem coisas sobre. Acho que Paulo fala sobre em carta a alguém que as mulheres Não é não uma podem. merda, né? É bem complicativo. Carta de Em Paulo muitos sentidos. Carta de Paulo aos Coríntios. Eu ia até citar uma que tá lá em Coríntios, lá, que ele fala: não herdarão o reino dos céus. Aí fala: os mentirosos,
os Não vai avarentos, ficar os ninguém. ladrões, os afeminados. Tem uma lista lá de uma galera Mas que. isso é Paulo, né? Mas isso é Paulo. Casta de Paulo. Pô, não dá pra você pegar Paulo como Exatamente. a régua de interpretação da Bíblia. Pra mim, Jesus é mais importante do que Paulo. Exato. Quando eu olho para os 4 evangelhos, as situações em que Jesus se deparou com aquele que não está dito de forma explícita, porque o pudicismo da Bíblia é tão grande que ela não fala isso de forma explícita, isso nunca foi uma questão para Jesus. Sempre tem o caso clássico lá, né, do centurião que pediu para o seu servo ser curado. A Bíblia não diz claramente, o texto não diz claramente, mas quando você vai entender o contexto histórico, você vai entender que o servo a que o centurião se referia, na verdade, era o companheiro dele. Uma relação homossexual que existia ali. Jesus sabia disso, porque ele conhecia aquele contexto histórico e cultural. Isso não foi uma questão para Jesus. Tanto que quando Não ele chega lá questionou, tipo, na. mas é teu servo mesmo? Assim, o que tem aí entre vocês? Não tem uma pegaçãozinha? Não era uma questão para ele não questiona, porque não era, nunca foi uma questão para ele, né? É E igual a gente a mulher adúltera também, né? Ele fala, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, cara. Aí todo mundo Para mim foi olhou pra si, né? Se fosse isso hoje, iam falar que ele queria lacrar, porque ele fez, tipo, uma mulher com roupas desejáveis, tipo, falou para os homens arrancarem os olhos se não quisessem desejar. Tipo, ele basicamente, se fosse hoje, a igreja teria recriminado ele, ao último. Tinham chamado ele de esquerda túnica. Naquela época já recriminavam, tanto que crucificaram ele, né, cara? Ah, mas hoje seria Não, bem com pior. Só que, ele cara, estaria fudido se fosse tem hoje. Ele uma, estaria fudido. tem uma série muito boa que você conhece Jesus ali, o amor de Deus ele mesmo, é The Chosen, cara. Assistam, é muito boa. Muito boa mesmo. Tem uma que foi questionada, cancelada pela Netflix, que é Messiah. Teve uma temporada só, que ninguém sabe se o cara é Jesus ou não. Aí fica todo mundo assim, o pessoal do judaísmo fica meio doido, achando que ele é ou não, o pessoal do catolicismo, do cristianismo, fica todo mundo meio mexido. E realmente parece que o cara é Jesus, e tipo, é um Jesus muito diferente, assim. Assistam The Chosen, é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Fala sobre esse contexto histórico aí todinho da época lá, da vida de Jesus como um homem carnal mesmo na Terra. É muito massa. Eu acho. E, assim, Pode falar. deixa eu falar. Eu ia falar do rolê. O negócio de Jesus é tão doido que meio que supostamente esconde histórias que ele tinha um caso com Maria Madalena, ele não poderia, tipo, porque era um homem só. Gente, o cara era filho de Deus. Ele foi gerado de um milagre. Basicamente ele é filho de Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. Aí, se ele teve um caso, não tava lá, então não sei. Aí meio que esconderam o negócio, porque ele não poderia ter um caso com a pessoa. Tipo, já tem um caso muito doido que Maria teve outros filhos, né? E ela era virgem. Então, um rolê muito louco. Não, mas antes ela era virgem até ter Jesus. Depois de Jesus, ela continuou casada com José e teve outros filhos, né? Mas para a Igreja Católica ela é virgem, isso é título dela. Ah, Isso é um dogma da Igreja aí, Católica. aí tá aí uma coisa que eu não sabia. Esse é o rolê. Tipo, Pra mim, depois de Me Jesus, sentindo ela muito não era assessor virgem, do catolicismo nesse episódio. Não, eu até queria fazer uma provocação para o Lindomar, assim, se a Bíblia é, assim, esse manual do bom moço, né? Se ela tá dentro desse lugar, assim, porque tem até um rapaz da época, assim, que eu era evangélico também, e eu era um cara, na época, eu adolescente, era um cara que vivia lutando contra a minha sexualidade, os meus desejos, então o que eu vivia? De masturbação, né? Masturbação, culpa, Das masturbação, mais. culpa, né? Aquela coisa. E o rapaz, né, na época pintava e eu pintava com ele, porque é isso. Falei, porra, tô fazendo um esforço do caralho aqui. No seu, né? Cumprir esse critério de bom moço e esse cara tá pintando, tá fervendo, ele tá transando, né? E eu tinha muita raiva dele, inclusive, porque ele fazia o sexo heterossexual e não escondia isso e exibia isso como orgulho com as outras pessoas. Eu assim, caralho, eu tô aqui, meu bem, quando eu bato uma punhetinha, meu mundo cai e esse cara tá pintando. Anos depois, né, eu fui num baile que fervia muito aqui no Rio de Janeiro,
que é que era o Baile da Gaiola, né? Que o DJ Renan da Penha tocava, né? E eu fui no aniversário do DJ Renan da Penha. Então, assim, o baile tava lotadíssimo. Perdido, né? Teve uma hora, gente, que deu uns tiros. Que babado. E papum, pá, eu corro pra lá, corro pra cá. Eu sei que eu fui parar atrás de uma caçamba de lixo. Gente, quando eu olho assim, eu vejo ele. Só que ele já estava numa fase, assim, super evangélico, pregador, fazendo live em Facebook já. Meu Deus. Lá, meu bem, pintando. Eu sei que ele tinha problema com... que ele era adicto, né? Com cocaína e tal. E não sei se ele estava lá, né, caindo no pecado ou se ele estava evangelizando o pecado. A desculpa sempre é essa, né? Só que, não, se eu falo isso porque depois ele veio jogar umas fuleiragens pra mim no Evangelizando. Facebook, e eu fiquei quietinha, miudinha, porque, né, enfim, eu tava dando um boi pra não entrar na briga. Aí eu fico pensando, cara, não é esse, assim, um manual inalcançável do bom moço? Talvez não o único, né? Mas um dos mais importantes manuais inalcançáveis do bom moço, né? Sei, Lindomar, fala pra mim. Nosso assessor da Fala, Igreja eu te Católica escuto. Apostólica Por Romana, favor. Lindomar. É aquele cara que vai pro carnaval e fala, em vez de evangelizar, chega lá nas meninas. Você quer Deus ou quer eu, né? Gente. É. Mas eu acho, Jorge, que a Bíblia foi tornada esse manual, né? Eu não sei se ela por si só é esse manual do bom moço, né? Eu acho que ela também tá cheia de maus exemplos, de pessoas que inclusive são tidas como modelo, né? Tipo, Uhum, eu tenho vários casos horrorosos na Bíblia, mas pra citar um que todo mundo conhece, Davi. uhum. Davi é descrito como um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Pipipipopó, mas Davi é o cara que mandou assassinar o marido da mulher que ele tava afim. Ele Urias. queria ela, né? Urias Assim, lá na então, frente, como chefe do exército, né, cara? tipo, botou o cara na linha de frente na guerra pra ele se fuder e ele ficar com a mulher do cara, tipo assim, então, de muitas outras coisas que a gente poderia falar, né? Tem Então, Cantares de ela Salomão foi também, né? tornada, né? Sim, sim. Ela foi tornada, esse manual, por uma dinâmica religiosa muito curiosa, que a gente reconhece ela em qualquer lugar das igrejas cristãs, que é uma seletividade daquilo que eu uso na Bíblia para ser padrão Ai. de regra para sua vivência de fé. Então, assim, o que me interessa, a manutenção do poder também, né? Porque tudo isso é um jogo de poder, né? De controle dos corpos que está colocado ali dentro da dinâmica de como a igreja funciona, né? Então há uma seletividade, assim, há vários outros textos que a gente poderia pegar para contrapor determinadas práticas que são ditas bíblicas e corretas e segundo Deus, que a própria Bíblia condena. Mas aí eu faço ali uma seletividade para pegar outro exemplo, o dízimo. São contextos diferentes para a igreja católica e para a igreja evangélica. Mas a igreja evangélica não prega o dízimo como uma coisa obrigatória, que você tem que dar 10% do seu salário para Deus e tal. Só que quando você vai. Primeiro, no Novo Testamento não fala de dízimo. E não tem um lugar no Novo Testamento que diga que você tem que pagar dízimo. Tem uma passagem que as pessoas perguntam a Jesus sobre o dízimo e ele fala sobre o dízimo fazendo uma crítica. Ah, vocês, os religiosos, vocês pagam o dízimo disso, daquilo, mas tem um parente de vocês doente, vocês não ajudam porque vocês disseram que o que tinha vocês deram do dízimo. Fala num contexto de crítica. Então, o único texto da Bíblia que estabelece um mandamento sobre o dízimo é no Antigo Testamento e falava de comida. Não era dinheiro. A 10ª parte da colheita, porque naquele contexto religioso tinha uma tribo específica, que era a tribo dos levitas, que eles eram sacerdotes, moravam no templo e eles não tinham direito à herança, não tinha terra como as outras tribos tinham. Então, para que eles fossem sustentados, as outras tribos davam uma parte da colheita, os 10% do trigo, enfim. Não era dinheiro, nunca foi. Há quem diga que num determinado momento no exílio em Israel, onde já há moeda, isso passou a ser, mas o princípio não era. Isso está lá na Bíblia, mas você já escutou algum pastor pregando Não. sobre isso no púlpito? E o engraçado é que por Essa seletividade para manutenção do poder. Engraçado, Lindomar, que por mais que seja para essa
manutenção do cara que tá ali, que se abdicou de um trabalho e vive para a igreja, assim, se o cara tem, sei lá, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, tipo assim, todo mundo vai ter que dar. E aí não é mais sobre cumprir as suas necessidades básicas, né? É sobre aquele pastor que tem um jato, é sobre aquele pastor que tem uma mansão com uma piscina, Odara. E aí, se você vai fazer qualquer tipo de crítica sobre isso, Deus vai ter que proporcionar o melhor para ele nessa terra, ele tem que comer o melhor, né? Por mais que o fato dele comer o melhor represente um dos seus fiéis comer muito mal. E você falou uma parada muito interessante, Lindomar, que foi a questão de Davi, né? De Davi ter um coração segundo o coração de Deus, e ele ter esse coração segundo o coração de Deus, fazer o que fez, né? Colocar ali tipo, o marido de uma mulher que ele desejava, né? E eu acho que isso me inspira muito a ver e entender que isso cabe no coração de Deus. Olha, meu Deus, que perturbador. Mas sabe, tirar até Deus desse lugar, assim, muito. Sei que ele é um péssimo exemplo, né? Eu acho, imagino, né? A filha de um boyzinho. Olha, o namorado vai pra guerra. Lá pra frente. E é isso, é horrível, né? Mas, sabe, porque eu acho que, assim, às vezes eu flerto um pouco com a ideia de que somos uma centelha. Assim, eu acho que, se eu não me engano, o budismo, o hinduísmo, eu não sei. Não vou afirmar porque não sei. Fala que nós somos uma centelha infinitesimal de Deus. Algo do tipo, né? Acho que eu li isso no Bhagavad Gita. E, gente, vira e mexe eu me pego nisso, sabe? Tipo, caramba, eu sendo uma centelha infinitesimal de Deus, não é só o meu coração bom que vai, que é, enfim, o resultado do que é essa centelha, do que é Deus. Não. É as minhas vaidades também. Enfim, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, a minha avareza, sabe? Acho que tudo faz, enfim. Acho que eu tô complexo, não sei. Tô problematizando muito, tô chata, ó. Mas sabe, acho que esse lugar assim também de Deus também tem isso, né? Cabe isso em Deus também. Cabe em Deus colocar o marido, meu bem, e uma mulher que ele desejava morte para tê-la, né? Enfim. Mas nesse contexto religioso que a gente vive, cabe dependendo de quem é você. Se você for um viadinho fazendo isso, não cabe. Se você for mulher, não cabe. Se você for homem, cabe, né? Homem, pastor, autoridade da igreja, pode fazer várias coisas erradas que alguém passa pano, isso, mas se você é mulher, se você é LGBT, isso não vai passar batido, né? Então, cabe no coração de Deus, mas não cabe para autoridades religiosas, dependendo de quem é você no rolê. A gente roda, roda, roda e cai no machismo. Não é verdade. Sempre roda e Roda, sempre cai roda. no meio. Roda, roda, roda e vai pro mesmo lugar. Eu até lembrei esse esquema de. Tava falando de flertar com o cristianismo. Uma vez uma amiga minha tava aqui, então só pra terminar, né? Porque tem 1h04 já que a gente tá conversando. Oficialmente. Que ela tá perguntando pra mim se eu fosse definir o que é o cristianismo. Aí tem uma música do. Vou citar o Mauro Henrique aqui de novo. É a música do álbum dele que chama Pequeninos. Não sei se vocês conhecem. Cara, eu conheço ele, mas, tipo, eu escuto músicas esporádicas. Eu nunca paro pra ver o álbum, tá ligado? Mas eu conheço. A música Pequeninos fala tipo que é. Ai, peraí que eu tô com outra música na cabeça, mas eu vou lembrar. Só um minuto. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, vi Cristo. É, Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos seus pequeninos, pois eu também sou teu pequenino. Tipo, na visão dessa música, ser cristão é servir. E o que a maioria do pessoal que diz que acredita em Cristo não quer fazer. É basicamente
A pessoa pega a parte do venha a nós o vosso reino nada, só que nessa concepção. E o que Jesus fazia era servir ao outro. O que as pessoas não fazem. É o compartilhar. O que não tem, o que não se tem. Tipo, é o esquema, tipo, várias pessoas, o que o Jorge citou. Várias pessoas ajudam uma figura de autoridade e ela tem um jato, ela tem muito dinheiro, mas fulano de tal dá 10% e não come carne, eu falei igual a esmagadora maioria das pessoas mistura, que é a carne do pobre, não tem no seu prato, enquanto isso o pastor come a filé mignon de primeira classe para viajar para pregar, sei lá, ou para pegar a água do Rio Jordão para vender. Tipo, onde fica? Supostamente do Igual teve algo assim, até discuti muito isso com as bichas aqui, porque eu discuto muito com elas que elas são muito evangélicas. Mas elas não são assim evangélicas, elas trazem aquele rancinho, do ser evangélico. E eu conversando com elas, lembra que teve aquele boom de Bruna Carla, né, falando merda. A Carla falando merda, mais merda. E aí ela deu alguma opinião de que era errado e que ela não podia ser calada. E é tipo assim, uma mulher que acumula riqueza. Jesus, no Novo Testamento, condena isso, né? Faz lá menção a camelo para passar no buraco de agulha. Depois eu fui entender que grego, camelo, poderia ser tipo uma corda de navio, né? Alguma coisa do tipo. Que eu dei O depois uma princípio é o pesquisada. mesmo. O princípio é o mesmo se fosse um camelo de verdade. Nenhum dos dois passa na agulha, isso é o que importa. Não é? Mas para que ela afague o seu lugar de espiritualidade, de santidade, ela precisa afogar alguém na merda, no pecado, né? E quem é esse alguém? A gay. Né? É o LGBTQIA+, vamos dizer assim, né? São as travestis, as transexuais. A galera, essa galera, porque, porra, eu preciso colocar alguém, né, pelo amor de Deus, né? Ah, mas é o trabalho dela, foda-se. Boa, o dinheiro. Dá pra mim. Dá pra mim o dinheiro. Entendeu? Distribui, mas não. Tá entendendo? Então, assim, eu vejo uma estratégia também muito ordinária dessa galera. Vou nem falar que é inconsciente, porque eu acho que essa galera tá consciente. Eu tenho duas opiniões sobre isso. Uma que me fizeram alusão e, tipo, me mostraram que eu não tinha consciência, assim. É meio óbvio, mas não tinha consciência. E a outra é a minha opinião de, tipo, não brigue pra ser aceito, porque esse pessoal não vai te aceitar. É a minha visão, tipo, pra mim. Se quiser brigar, você briga, mas eu não vou fazer isso. E a outra, inclusive a gente discutiu sobre isso, eu fui pro Rio de Janeiro com meu marido, e o Bero, que não tá aqui hoje, que é um dos integrantes do podcast, ele é cristão também. E a gente tava falando sobre essa polêmica. E eles me abriram os olhos pra uma coisa, que as pessoas, ela se diz cristã e quer pregar o evangelho. Então ela deveria cantar porque ela está pregando o evangelho. Ela não deveria se omitir, porque não tem ir de pregar o evangelho a toda criatura. O gay é uma criatura. Certo? Já diria Rodolfo, ex-BBB. A criatura gay é uma das criaturas que mais me diverte. Então ela deveria ir, cantar. Ela deveria cantar no casamento. Até porque uma coisa que eu não pensei, tipo, você não pode fazer exceção de pessoa. Ou seja, distinção. Se é pra você pregar as boas novas, independente do lugar, porque é muito lindo. Eu fazendo assessor do cristianismo aqui. Você pregar no ar-condicionado na sua igreja com microfone. Se pregar num lugar que você aceita mal visto, ninguém quer fazer. Eita, fala Deus, fala Deus. E me abriram os olhos pra isso, tipo, porque realmente ela tem que pregar em todos os lugares. Mas só que existe pessoas e pessoas. Tem um pregador famoso, ele é americano. Ele vai pregar a palavra em festivais de música eletrônica, tipo rave, onde ninguém entra, tá ligado? Pra ir lá pregar. Geralmente, quem vai pra rave, não generalizando, mas só que tem muita gente drogada, tem muita gente com depressão. Mas tem mesmo. E tal. Tudo quanto é lugar tem, até na igreja tem.
Aí tem uma galera, esse cara faz isso. Tem uma galera que vai pra vários lugares, só que, tipo, quem realmente acusa, bota o dedo lá na cara, você tá errado, não sei o quê, às vezes eles querem Deus só pra eles, e acabou, não vai. Nossa, Ele não faz o ídio, né? obrigado. É outra coisa que eu não tinha pensado, realmente faz sentido. A Eu maioria acho, dessas eu acho pessoas que julgam, cara, é as mais erradas. Porque, tipo, eu acho que as pessoas tentam esconder o erro delas julgando você. Por exemplo, a pessoa pode estar fazendo a mesma merda que você lá, pode estar se prostituindo. Só que ela vai jogar o erro dela pra você, porque ela jogando, apontando o seu erro, vai, entre aspas, mascarar o que ela tá fazendo, sacou? Da maioria das pessoas que julgam, você pode ver, ela sempre faz coisa pior do que você tá fazendo. Na Com grande maioria certeza eu das vou falar vezes. para você. Durante muitos anos dentro da igreja, na minha fase jovem adolescente, cheio de hormônio, vendo o site da G, buscando senhas gratuitas da G Magazine, né, para poder ver os pornozinhos. Cara, eu tava ali na linha de frente dos jovens, julgando outros jovens que estavam vivendo a sua plenitude, né, curtindo, conhecendo várias outras coisas, né, assim, até coisas uós, bebendo, experimentando droga, fazendo. E eu tava ali, meu bem, prontíssimo pra colocar essa galera, tipo assim, Vai pra toma, fogueira. toma! Pra quê? Justamente também pra ver se eu sair um pouco desse lugar de destaque, tipo assim, ah lá, a Exatamente. bichinha. Ela é gay, Geralmente, olha lá, a safadinha gay. quando você julga muito uma pessoa, alguma coisa você está fazendo errado atrás que você não quer que os outros saibam, né? Aí você vai lá e julga a pessoa, o primeiro erro da pessoa. Isso é instintivo. É instintivo do ser humano. E é muito doido como a gente O sabe. Lindomar quer falar. Fala, meu amor, fala. Eu tô aqui. Duas coisas, né? Primeiro, a gente falou de prostituição, mas zero problema com a prostituição, né? Todo o Não, nosso sim, respeito às profissionais e os exatamente. profissionais do sexo. Isso é uma régua de um cristianismo que se apresenta como hegemônica e quer ler Aham. as pessoas assim, né? Pontuar isso, que eu entendi o exemplo do Leandro, mas só para pontuar isso. Sim. É, Segundo, vocês não podem para tirar de pegar um contexto e dar exemplo, ruim pra nós, né? é, é, pegando um exemplo recente, né, que todo mundo vai acessar. Vocês lembram que durante todos os 4 anos do desgoverno do Bolsonaro tinha uma estratégia muito recorrente? Eram os casos de corrupção pipocando no governo, que a gente sabe que teve muito, mas tinha sempre um ministro, ele mesmo, dizendo alguma merda na imprensa, e isso repercutia para um caralho. E ele tirava o Mascarada. foco daquilo que estava acontecendo, daquilo que era realmente importante, né? Então, às vezes repercutia mais uma fala louca da Damares, falando merda, do que as rachadinhas lá do Flávio, e isso tirava o foco. E eu volto pro que o Jorge disse, né? Eu tô dizendo isso para dizer que realmente faz todo sentido o que o Jorge colocou, né? É para que a santidade da Bruna Carla exista, ela precisa apontar alguém que não é santo, na perspectiva dela. E aí você tira o foco. Você faz com que as pessoas, focando em outro lugar, estejam desatentas para as merdas que você faz, né? Para que as merdas que você faz não apareça. Para que as merdas que você faz não macule a sua imagem de boa moça, prometida, serva de Deus, né? Então, de fato, para que a santidade dessas pessoas se sustente, alguém precisa ser apontado como alguém que não é santo. Aí a pessoa fala, sei lá, geralmente cristão fala que ele cresça e eu diminua, só que a pessoa muda pra que ele apareça e eu me escondo. Tipo, eu aponto o erro do outro e eu tô aqui, ó, no É meu tipo erro, isso. mas ninguém tá me vendo. Ali, ó, o Jorge ali, É ó, isso. tá ali, ó, na igreja fazendo tal coisa. Mas eu tô É fazendo tal. muito, Ó, e um é muito exemplo. doido que tem. Desculpa, Leandro. Não, pode falar, pode concluir. Não, só dizer que ainda tem, que depende do pecado, né, que você comete na igreja, assim, daí eu pego muito o Caio Fábio sempre colocava que na igreja evangélica só se peca com o pinto, com a genitália. Esse é o pecado que importa, assim, porque o pastor ele pode ser corrupto, pode ser um grande filho da puta, arrogante, tratar as pessoas mal, fazer tudo que não presta. Ele vai continuar no pedestal dele. Agora, se ele cometer adultério, isso vier a público, ainda tem isso, né? Se vier a público, se ele conseguir ser um adúltero em segredo, tá de boas. Mas se vem à tona, isso é causa de escândalo, e isso chama atenção. Assim. Então, ainda tem. Depende do pecado que vai chamar a atenção e que vai ser problemático. Se for com a genitália, é certo que vai dar merda.
É verdade. Às vezes tem pastor que desvia dinheiro da igreja para comprar, sei lá, carro, casa, fazenda, igual já teve, e não deu nada. Mas teve um pastor que traiu a esposa, acabou com a vida do cara, acabou a carreira dele. Nossa, isso é bem que não é novidade pra ninguém, né? A repressão sexual em todos os âmbitos, até no âmbito do pecado, tipo, os delitos que são cometidos, desde que igual o Lidomar falou, desde que não inclua o sexo em si, não tem véu. Exato. Tem. É Silas muito. Malafaia tá aí, gente, inteirão. Voando de jatinho que não é dele, tá? Então, não é. Ó, deixando bem claro, viu? O jatinho não é do pastor Silas, é da Associação Glória em Cristo, tá bom? Não quero ser processado. E aí, Não é dele. eu ia dar uma observação do que a gente estava conversando, é que justamente durante. Engraçado assim, já ter estado, enfim, já em algum momento ter habitado esse lugar também de acusar as pessoas, de julgar as pessoas e de tentar fazer com que elas estivessem em evidência seus erros e seus pecados, para que eu me sentisse mais santo, para que eu me Ai, sentisse mais puro e que eu pudesse também, de alguma forma, de uma estratégia bem absurda, mas aquilo de alguma forma era ensinado, ainda que de forma inconsciente, né? Porque você vive aquele lugar troca, você troca com aquele lugar, né? É, julgar as pessoas para buscar esse lugar de santidade, né? Eu lembro quando eu era muito pequenininho não, a jovenzinho, né? Eu fui em Madureira, que é um lugar assim, aqui da zona norte do Rio de Janeiro. Sempre foi muito marcado, é um lugar da zona norte, né? Mas muito marcado pela presença LGBT. Madureira é um bairro gay da zona norte, não é Ipanema, mas é Ipanema é Madureira, é complicado. babado. Não, mas é babado. Tem a Papagê, já foi uma boate, né, de muita evidência, hoje em dia não mais. E a parada gay de Madureira sempre teve muita relevância, na época em que a Lauren do Poá, infelizmente, né, foi vitimada na pandemia do Covid-19, que ela fazia isso de uma forma maravilhosa, trazia para Madureira esse lugar. E eu lembro uma vez, tinha uma bandeira LGBT muito grande na rua, né? Aquela bandeira do arco-íris antiga, estava lá. E eu fiz questão de passar por cima da bandeira. Tinha que atravessar a rua, podia ter dado uma volta, mas eu quis passar por cima. Eu tinha raiva ela daquilo era ali. afrontosa. Ah, muito. Eu tinha raiva daquilo ali. Porque tinha aquilo ali dentro de mim, tinha parte daquilo ali dentro de mim. Então eu tinha raiva daquilo ali. Aquilo ali me trazia tanto ódio, tanta parte de mim naquilo ali. Então quando eu pisei aquilo ali, eu estava pisando em mim. Mas naquele momento, né, meu bem, só estava demonstrando o quanto eu tinha ojeriza, porque, né, fala sério, né, o tempo todo eu era chamado daquilo e eu dizia que não era, né. Um Enfim, exemplo que gente. todo mundo vai pegar também foi no caso da política, né? Que todo mundo lembra da Gleice Hoffmann, né? Que ela se elegeu junto com o Bolsonaro, tal, bababá, depois saiu fora. Aí ela foi A Gleisi fazer lá. Hoffmann não. A Gleisi Não, Hoffmann é a presidente do PT. É a não, Joyce. é Hellsman. Joyce Halseman. Cara, foi mal, é verdade. Eu Vai ser confundi. processado pela pessoa errada. Joyce Halseman, essa mesmo. Aí ela Essa é até abriu babado. aquela CPI das fake news lá, pô, que tava acusando o Bolsonaro de fazer robô no WhatsApp, blá blá blá, e que não sei o quê. Só que era ela que fazia. Só que ela pensou que ela acusando, ela não ia ser investigada. Quando foram abrir o inquérito lá, investigaram primeiro ela. Aí tava ela lá lá nos grupos do WhatsApp mandando soltar notícia disso, e áudio dela falando com o assessor que era para fazer aquilo e não sei o que era para ferrar com o fulano de tal. E acabou que a CPI do Covid deu impeachment, ou a do Covid não, Da fake news. Fake a fake news. news acabou em impeachment, mas só que a grande arquiteta, que foi a grande arquiteta das fake news era a Joyce Halseman. E ela estava acusando outra pessoa, entendeu? Então
É uma parada que, tipo, ela pensou, eu vou botar pra ferrar com ele, porque eu não vou ser investigado e vai cair tudo pra cima dele, o que eu fiz e foda-se, tá ligado? Aquele Só que meme eu do. prefiro sofrer É uma isso. culatra, né? É o meme do Big Brother, né? Tipo, eu coloquei umas notícias verdadeiras, mas coloquei umas fake news também. E ela Tá não se vendo, elegeu, Leandro? né? É por isso que o apóstolo Paulo vai lá escrevendo, condenando as gays, né? Porque ele não queria que Exatamente. gays dele aparecesse em algum momento. Porque ele mesmo, em algum momento, fala um tal do espinho da carne, que tem um monte de teólogo que entende que ele tava falando Exatamente. que ele era homossexual, né? Que? Sim, não. Tanto que ele vai lá, ele vai lá pra debaixo da árvore, fica lá se lamentando lá e não sei o que, aí vai o anjo lá ajudar ele, né? Então, Meu Deus, eu tô igual o Quantas meme vezes? do meme do esquilo lá. Tá, tá. é Não, verdade. tipo, primeiro que Fazer. ele não é apóstolo, né? Tipo, ele é o único apóstolo que vocês lembram do Juan Guaidó? O Sim, auto-intitulado, Paulo é o presidente aí. auto-intitulado apóstolo, né? Que ele não estava entre os 12, ele se torna apóstolo dizendo que Jesus falou com ele, que supostamente Jesus apareceu para ele, pipipipopopó. Mas é interessante, né? Tem alguém que esteve com Jesus, que foi a primeira testemunha da ressurreição. Todo mundo ficou sabendo pelo testemunho dela. Não é entendida como um apóstolo, né? Como alguém importante, que é Maria Madalena. Sim. Maria Madalena foi a primeira pessoa que testemunhou a ressurreição de É Jesus, porque, descobriu que ele tinha ressuscitado e saiu contando para todo mundo, mas ela não é apóstola. Então, é porque o texto rolou, que é atribuído a ela, né, o Evangelho segundo Maria Madalena, é tido como apócrifo. Mas o Paulo, que se auto-intitulou apóstolo, ele tá tudo bem, assim. rolava um preconceito com Maria Madalena por causa da profissão que ela teve, né? Antes de conhecer Jesus. Supostamente, É, inúmeros questionamentos que de fato ela era prostituta, e se fosse, né, não era um problema também. Não era um exatamente. problema para Jesus. Eu acho, Nunca sinceramente, que foi. ela só não foi apóstola porque ela era mulher. Basicamente isso. Falando a verdade no e cru aqui, porque Mas com certeza, é isso. se Mas é fosse esse o motivo. Tomé que tivesse visto e ele não fosse apóstolo, ele viraria apóstolo naquele momento. Sim. Mas Paulo, que tomou sol na muleira, andando de cavalo, e disse que viu Jesus, virou apóstolo. É isso. É sobre isso. E não tá tudo bem. O papo tá muito legal, mas vamos terminar por aqui. Eu não sei se a gente saiu do assunto. Você que Saiu e tá- voltou, mas só que estava interligado várias vezes. Olha, eu já disse que eu amo o conceito do podcast, que é papo incerto. Ninguém pode cobrar que, ai, porque saiu do tema, gata. Olha o nome do Certo. Você podcast. não captou o conceito, meu amor? A gente rodou pra cair em outros lugares sem querer. Mas é isso, se vocês acharem que faltou alguma coisa, quiserem a parte 2, falem. Se vocês meninos quiserem a parte 2 também, É isso. também pode falar. Quiserem também me convidar, eu estou me convidando agora, fazendo essa cara de pau. Pra falar nada que vocês vão saber que vai sair nada com nada. Mas, diga. Eu ia dizer que o Hebreu tá numa eterna pausa, né? A gente tá Meu Deus. há alguns meses, quase um ano. O Hebreu se sem perdeu no produzir nenhum deserto. episódio. Se perdeu no deserto. Então estamos em busca da Terra Prometida, né? O deserto, no caso, é eu no mestrado e a Lia também. É Ainda esse mais, deserto. ainda mais que ela casou também, né? Aí já é outro rolê. Então. Mas quando a gente chega, botar o pé na Terra Prometida, o convite vai ser feito. Foram 40 anos no deserto, né, cara? Vai saber, eu Mas tenho tempo de hiato. não vai ser isso não, de isola. Não vai ser 40. E se você ver no Google Maps, dá 40 minutos, hein? Não, é 1h20. 1h20. O que o Waze não falta de Waze não faz, né? Mas tirando o papo do deserto de falar. Se vocês acharam, tipo, comenta o que vocês acharam do episódio, que vocês detestaram. As redes do Hebreu Podcast dos meninos vão estar aqui. Eu esqueci o nome de novo. Abrindo a geladeira pra pra pensar. Vou aproveitar, né, que o Lindomar falou que o AGPP, porque eu também tenho uma sigla, né? Falei o quê?
Que, Ó, meu amor, era tão LGBT, mais eu não botei fácil. não, botei um AGPP, abrir na geladeira para pensar. A Também GPT. está em ato. Mas volta, gente, esse ano, porque comprei microfone, investi, vou ter que fazer, né? E eu não estou fazendo por, enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida ano passado. Inclusive, vai ser pauta do podcast, e me fizeram parar um pouquinho, problemas familiares, enfim, e de rotina de vida. Mas enfim, quem está na podosfera não sai nunca. A gente está orbitando outras situações, mas a Uhum. gente está aí. Quem não passou por isso não é podcaster de verdade. Verdade. É O ano verdade. passado a gente gravou bem menos do que os outros anos. Também. Teve mês que teve um episódio quando teve. É, mas é isso. Obrigado, gente, por ter chegado até aqui. Vocês estão escutando pelos aplicativos de stream, deem 5 estrelas, avalie a gente. Escutem os meninos. É verdade, vocês querem fazer o jabá de vocês? Ah, eu quero. Então faça. Gente, vai lá, olha, coloca lá no Spotify. A gente está no Spotify, a gente está na Deezer e em outras plataformas de streaming. Se você não achar lá, gente, vai no Spotify. Procura lá AGPP ou então Abrir na Geladeira para Pensar. A gente tem uma temporada lá para você ouvir. São várias reflexões, tem entrevista, inclusive audiocontos também, tá? Você vai encontrar uma porção de coisa. É quase uma sopa de letrinha, mas mata a sua fome de podcast, tá? Então vai lá, Nossa, tô esperando vocês. isso foi Azul. pensado agora? Foi. Caraca, Se alguém Gostei. tava na dúvida se ia lá ouvir ou não, meu amor, É, agora vai. depois desse jabá até eu vou lá. o meu desafio agora. Vai, Abreu, agora é a sua Gente, hora do sigam povo lá. de Deus brilhar. Sigam lá, @o Hebreu, né? O Hebreu é um podcast que fala sobre interseccionalidades e religiosidades, espiritualidades, né? A gente tem lá 4 temporadas publicadas. Tem uma primeira temporada sobre pluralidade religiosa no Brasil. A gente fala de várias religiões, do catolicismo, evangélicos, mas também fala da Umbanda, do Candomblé, do islamismo. Tem uma outra temporada que a gente chamou de teologias marginais, que a gente está falando de teologia negra, teologia queer, teologia da libertação, teologia da missão integral. E a gente está sempre falando, parece um papo que a gente vai falar só de religião, mas a gente fala muito de política, das questões sociais que perpassam a religiosidade também, né? Então cheguei lá, @o Hebreu no Instagram. A gente está em todas as plataformas, em todas não, né? Mas nas principais, na Deezer, Spotify, na Aurelo, Google Podcast, Waze, estamos... Waze, ó, no Waze. Waze não, Deezer, na Deezer. Dizem que a gente está na Deezer. Eu acho que é isso. Obrigado, escutem-nos. Bom, eu falei para vocês, repito, o link dos podcasts estarão aqui na descrição, também da playlist da nossa rede. Inclusive, tá para começar mês que vem um projeto, não sei se vocês são habituados a jogar, mas já estendo o convite aqui. Vai ser LGBT mais joga. Vai ser lá no Twitch, da rede LGBT. Vai ser eu e o Angres inicialmente, com convidados jogando. A gente não sabe o que vai jogar ainda, mas o primeiro episódio, a live teste vai rolar em março. Então, se vocês quiserem jogar, eu já convido aqui, porque precisamos de convidados. É basicamente uma cópia de Como Fala Mais Joga. Eu já convido aqui. Inclusive, vocês que estão ouvindo, se tiver um perfil depois, ou assistindo, de alguém que vocês acham legal para a iniciativa, ou para estar aqui, comentem. Se vocês que vieram hoje também quiserem indicar alguém para bater um papo, não sei. Só falando com vocês dois. Eu não tenho nenhuma indicação. E eu não jogo, então. Eu não sou uma gay nerd, gente. E você, Jorge? Então, gente, a minha internet tá um pouco assim e falhou um pouco o meu áudio. Desculpa. Eu falei que vai ter um projeto, vou começar da rede mês que vem, na Twitch, que chama LGBTI mais Joga. A gente aproveitou mais para colocar Joga junto, porque senão ficaria muito grande a sigla com o nome mais Joga. Vai ser eu e o Anderson, que é do Fagcast, que é um dos coordenadores da rede. Eu meio que enchi o saco para meio que obrigar as pessoas a interagirem, sabe? Que eu sempre xingo o tempo todo e eu reclamo disso, porque as pessoas da podosfera nossa, tipo, eu conheço poucas pessoas. E eu tô tentando conhecer todas, né? Que eu obrigue a pessoa a participar. Eu tô nessa agora.
Porque eu acho que é muito grande, é muito plural pra pouca coisa. Tipo, teve campanha, a primeira campanha paga ano passado. Foi no mês do orgulho só? Foi. Mas teve, de uma marca grande de bebida. E então, tipo, não é legal só em julho. Tem que ser todos os meses e fazer o canal crescer pra meio que divulgar os outros podcasts, sabe? Porque eu acho que é muito grande pra ficar apagado. Eu fiquei meio que Me chama irritado pra agora. jogar. Tá. Eu jogo Mobile Legends, é pelo celular. Aí É tipo pronto. um LOL. Já posso, meu bem, joguei assim, a gente só joga com avatar feminino, né, meu bem? Desde sempre, Kitana, desde sempre a gente bota, meu bem, só as mais babadas pra jogar, então pode me chamar. Assim, péssimo, vou perder tudo no teu time. Eu vou dar um atraso, mas, meu bem, estamos Não, aí pra mas o foco participar, é um bora. jogo, é um segundo plano. É igual como Fala Mais Joga mesmo. Tipo, vão ser entrevistas ou assuntos temáticos com essa proposta, no caso. É de jogar, o jogo fica em segundo plano e a gente conversa. É basicamente o que a gente faz com o tema aqui. Começa o tema e esquece ele no meio do caminho. É, é isso aí, nunca mais voltou. Mas é isso. Obrigado, gente, por ter aceitado participar. Espero ver vocês de novo aqui. E espero que os podcasts voltem, né? Porque eu gosto de trazer pessoas inteligentes aqui, que eu me sinto um boçal. E é bom porque eu estudo mais. É... E é isso. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente, um beijo.